E aí, galera, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal. Eu estou em Panamá, América Central, e eu estou aqui com o Luciano Pereira, que é um amigo, um parceiro, pastor e líder da Asa Movement. Eu estou aqui no Panamá porque eu vim ministrar em um evento do Asa Movement e eu não poderia perder a oportunidade de conversar com essa fera, que não sou eu que vou contar a história dele, mas ele mesmo vai contar a sua história. Então não sai daí, vamos embora. Galera, eu estou aqui com o Luciano Pereira, essa máquina, esse dinossauro aqui das missões mundiais. Ficou meio ofensivo desse dinossauro, mas o cara tem muita história, o cara já rodou, já viajou mais de 50 países, foi missionário no Peru e é missionário aqui no Panamá. E ele vai contar um pouco da história dele. A gente vai bater papo aqui, mas eu quero que esse podcast seja um podcast também informativo para você que quer fazer missão, você que está aqui no meu canal e está com o seu coração pegando fogo por missões. Que esse podcast possa ser esclarecedor para você, possa ser resposta de oração para a sua vida. Então, pastor Luciano, você era pastor no Brasil. Eu vou fingir que eu não conheço a história dele para ficar mais natural, beleza? Você era pastor no Brasil, na igreja metodista, e como foi que aconteceu essa saída sua, esse despertar seu para o campo missionário? Então, tudo bem, Carlinho? Prazer estar com você aqui, cara. Prazer. Cara, gente boa, viu? Rapaz. Então, eu era pastor, né? Fui pastor de 3 igrejas lá na 6ª região, no Paraná, Santa Catarina, né? Mas desde o início da minha conversão, eu já tive muito forte essa convicção de missão, de alcançar as almas, as vidas, e sempre estava buscando, né, a vontade de Deus nessa direção missionária, né, na cidade onde eu morava, desde quando eu era lá do grupo de jovens da igreja. Antes mesmo de ser pastor? Antes de ser pastor. A gente já tinha esse desejo, esse ardor de fazer algo a mais, né, para alcançar as vidas, para fazer a vontade de Deus. Beleza. Você virou pastor, fez faculdade, virou pastor na igreja metodista. Eu sei que você é conhecido como plantador de igreja. É o seu grande case de sucesso. Galera, eu tô aqui na varanda do Luciano e tá passando o carro aqui embaixo, então vai aparecer algum barulho, vai acontecer algum barulho, mas foca no que está sendo dito aqui, beleza? Só para esclarecer para vocês. Aqui é um lugar muito lindo. No final do podcast eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Você fez faculdade, virou pastor e você ficou conhecido na sua região como um plantador de igreja. Pelo menos é isso que eu ouvi falar sobre você. Quantas igrejas você plantou no Brasil antes de vir para o campo transcultural? Então, sempre quando eu estava numa igreja, pastoreando, né, a gente sempre teve um trabalho extra, um ponto missionário que a gente estava abrindo, depois se tornou igreja. Então, praticamente todas as igrejas que nós passamos lá no Brasil, paralelamente, a gente estava plantando uma nova comunidade, uma igreja, vamos dizer, num bairro, num lugar distante da cidade, né? Então, sempre Paraná ou Santa Catarina? Sempre Paraná. A região é Paraná e Santa Catarina, mas eu fiquei mesmo no estado do Paraná. Né? Quanto tempo você viveu assim, sendo pastor na igreja local no Brasil, antes de ir para o teu primeiro campo transcultural? Na verdade, desde a faculdade de teologia, né? Eu já estava pastoreando em igrejas, ajudando pastores, né? Lá em São Paulo, eu fui pastor ajudante lá na igreja de Parada de Taipas, na igreja de Vila Penteado, em Santos, também em São Caetano. Já saindo um pouco do Paraná, né? Isso na época dos estudos, né? Quando eu voltei, formado já para o Paraná, eu nunca saí dali, da região. Então, fiquei desde do ano 2000 até 2010, né, pastoreando na igreja no Paraná, já formado, já nomeado, ordenado como presbítero e tudo. Beleza. Quanto tempo até 2010? Depois de 2010, você recebeu a chamada para um campo transcultural, isso? Fora do Brasil? Não, na verdade, em 2005, né, quando eu tive a minha primeira viagem para fora do país,
Quando eu fui convidado para ir para o Canadá, por um amigo chamado Charles, né? E lá eu fui conhecer a família dele, conhecer a igreja dele em Montreal, e preguei lá, né? Ele me traduzia para o francês. Desde aquele tempo, eu senti já um chamado transcultural, eu senti que Deus queria me usar em outros países. Então foi desde 2005, mais ou menos, que eu comecei a ter essa convicção maior. Mas, Carlinhos, desde o início, eu sempre tive aquela sensação de que Deus ia fazer algo diferente através do meu ministério, mas eu não sabia o que era. Aí, em 2005, quando eu fui para o Canadá, eu senti mesmo assim, a direção de Deus. Eu posso dizer que foi a voz de Deus, né? Quando eu cheguei em Toronto, que eu iria viajar para muitos países pregando a palavra, ministrando, fazendo a obra de Deus. Ali confirmou isso, que não era mais no Brasil, mas fora do Brasil. Sim, aquilo queimava muito forte, ao ponto de eu estar muito bem na igreja onde eu estava na época, né? Mas eu não queria ficar, eu queria sair, eu queria ir para essa experiência transcultural, de uma forma assim, arriscar mesmo, eu estava convicto que era o que Deus queria, e eu não estava sentindo que eu estava deixando algo lá no Brasil, apesar de estar muito bem. Eu estava muito convicto que Deus queria que eu fosse para fora. Então, assim, foi uma convicção muito forte no coração. É muito importante o que ele está dizendo aqui, porque normalmente os pastores, quando estão bem no Brasil, eles não querem sair dali. Ficam muito presos à igreja. Claro que existem pastores que são chamados para serem pastores no Brasil, mas Deus está chamando com certeza muitos pastores, talvez esteja chamando você que esteja vendo esse vídeo, e você está dizendo, não, se eu estou aqui na igreja local, se a igreja local está bem, se eu tenho um bom salário, é aqui que eu vou ficar. E o caso do pastor Luciano, ele tinha um bom salário, ele estava vivendo bem na igreja, a igreja estava prosperando, mas ele sentia que Deus estava querendo levar ele para fora do Brasil. O seu primeiro campo missionário transcultural, onde você foi e passou um tempo, qual foi o primeiro campo? Foi no Peru, mas antes de falar do Peru, tocando no que você acabou de dizer, Carlinhos, porque muitas vezes a gente tem a impressão que tem gente que pensa, porque não deu certo no Brasil, né? Então o cara, vamos tentar em um campo fora. Vamos tentar outra coisa, porque não tem nada aqui, Exato. Estou desempregado. Não, e a gente sempre teve ali na nossa visão, não, que o chamado tem que ser uma convicção mesmo de Deus, ainda que você esteja muito bem no seu país, né? A circunstância diga, fique porque tá tudo bem, né? Exato. E de fato eu saí do Brasil para o Peru, né? E assim, foi interessante porque a nossa renda baixou bastante, né? O que a gente ganhava no Brasil com comparação com o que a gente foi ganhar no Peru foi bem diferente, mas assim, foi uma experiência única de ter passado 4 anos no Peru. Eu morava em Lima, no Peru, mas eu viajava o Peru inteiro pregando, realizando encontros, dando treinamentos para pastores, líderes. Então, assim, viajei a Cordilheira dos Andes, tive, assim, a honra, na verdade, para mim é um orgulho falar que eu tive muita proximidade, né, e muito, vamos dizer assim, efetividade do meu ministério se deu muito mais na Cordilheira dos Andes, no meio dos Quechuas, que é uma etnia lá das principais, né? Então, assim, foi um tempo muito, muito precioso de estar no meio daquele povo povo tão querido, que me recebia tão bem, e que eu pude ser usado lá e aprender muito com eles, né? Com a cultura deles, com a comida deles, com o jeito deles serem, né? Então, assim, foi tremendo os 4 anos que eu passei lá no Peru. É muito importante, e eu vou ser um pouco metódico aqui nas minhas questões, para você que está aí nos assistindo. Eu sei que para a gente acaba falando, porque a gente já está nesse ramo há muito tempo, mas você talvez esteja chegando aqui procurando uma resposta para aquilo que você está sentindo. Então, como foi esse processo de sair do Brasil? Você é casado, você tem uma filha, eu gostaria que você falasse sobre sua filha, porque tem muita gente com filho, muita gente pensando que os filhos podem ser um empecilho para ir para o campo missionário.
E Luciano, ele pode ensinar para todo mundo acerca de como, ele e a mulher dele, né, a Shirley, de como trazer um filho para o campo, de como cuidar dele. Eu estou aqui na casa dele, estou aprendendo muito com ele acerca disso, né? Então eu gostaria que você falasse, só vou trocar o microfone aqui um pouquinho de aba, porque ele está olhando para mim, e aqui vai pegar mais o microfone. Eu gostaria que você falasse mais de como foi essa experiência. Fala um pouco sobre a sua mulher, sobre sua filha. Existe uma particularidade em relação à filha dele. Eu acho que você pode contribuir muito com quem está assistindo esse vídeo e acha que por ter filhos não é a hora, não vou para o campo. E Luciano pode nos ensinar bastante. Fala sobre isso pra gente. Sim, quando nós fomos, né, a Maria Fernanda, minha filha, ela tinha 10 anos na época, e ela, assim, ela tem um retardo, né, detectado mesmo, um retardo mental, e ela tinha muitas limitações. Ela não falava nenhum idioma, ela só balbuciava na época. Nem o português? Não, nem o português. E ela também, para descer escada, ela tinha que descer sentada, ela tinha problema de mobilidade, de caminhar, ela caía muito, né? Uma época ela tinha muitas convulsões, chegou a ter 5 convulsões diárias, né? Tinha época que ela tomava 13 medicamentos diários para poder controlar os ataques epiléticos, tudo isso. Então, assim, na verdade, nós tínhamos tudo para dizer não dá. Não dá, não vou. E assim, de fato, as pessoas poderiam até dizer, não, você tem razão. E você não dá para ir, porque você tem que cuidar da tua filha. Talvez as pessoas até disseram, você é doido. Exato. E desse jeito, né? Não, e sim, a gente escutava como que ela não fala nem o português, nada, vai para um país que fala outro idioma, como é que vocês vão fazer? E de fato não foi fácil. A gente sempre fala, né, que a história contada sempre é mais bonita, né? Uhum. Não foi fácil, havia rejeição, escola daqui, tudo. A gente teve, a Shirley, minha esposa, teve muita dificuldade, às vezes voltava chorando para casa. A gente não sabia muito bem ainda falar o espanhol, a gente estava aprendendo espanhol. Então, assim, fomos rejeitados em vários lugares, várias escolas por causa dela, né? E ela foi se desenvolvendo, a gente foi colocando ela em outras coisas, né, em outras alternativas, como, por exemplo, escola de música, escola de dança, taekwondo, enfim, natação, e a gente foi investindo nela e, ao mesmo tempo, trabalhando ali na missão e enfrentando a situação. Eu acho que o que a gente mais pode contribuir, né, para esse momento agora, né, da missão, é que às vezes a gente pensa que a vontade de Deus, Carlinhos, é quando tudo tá fácil. Tudo abriu a porta, tá todo mundo dizendo, ó, que bom que você tá aqui, missionário, né? Glória a Deus. Mas o mundo é mau. Exato. Deus nos ensinou isso, né? O mundo é mau, as coisas não são as fáceis. E não é porque a gente teve uma porta fechada ou uma situação difícil que a gente vai fazer, não, tudo foi uma invenção da nossa cabeça, não era a vontade de Deus, vamos voltar para o Brasil. Não, a gente tinha aquela convicção, Deus nos colocou nisso, tá difícil, tem lutas, mas nós vamos enfrentar. E nós começamos a enfrentar. E Deus usou a gente tremendamente, tanto a mim como a própria Shirley lá, e a Maria foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo, e assim, com toda a dificuldade, limitações, ela foi superando as limitações. E a gente fala isso em muitos lugares, né? Que às vezes os pais usam, a pessoa tem um chamado e fala, eu não posso ir por causa dos meus filhos, né? E eu não posso ir por causa dessa dificuldade aqui ou outra ali. Mas, na verdade, né? Não existe dificuldade que possa impedir a gente fazer a obra de Deus quando nós temos a convicção do chamado. Amém, amém. Recebe aí, minha gente. Recebe aí. Eu tô vendo aqui com os meus olhos que Luciano é alguém que rompeu essas barreiras e pode nos ensinar sobre isso. Ele foi para o Peru quando mesmo? Eu fui em 2011, no janeiro de 2011. Eu fiquei em 2010 naquele período, vamos dizer, intertestamentário. Né? Eu fiquei entre a nomeação, porque eu tinha uma proposta de ir para o Canadá.
E aí é uma coisa interessante também, cara. Conta pra gente essa história. Sim, porque eu estava convicto, porque eu recebi um convite lá do Canadá para ser missionário lá, né? Então, o meu bispo lá, o João Carlos, ele aceitou me enviar, né? Eu tinha já tudo organizado, passagem comprada, escola para Maria lá garantida, a igreja lá eu ia ser pastor ajudante lá, de um pastor que já estava por aposentar, e tudo certo já, né? Para eu trabalhar lá. Mas quando foi para sair o visto do Canadá, né? Por causa da Maria ter a condição dela especial, a lei do Canadá não permitiu. Então, bloqueou o visto. Então, nós tínhamos o programa de 2010, em abril de 2010, para o Canadá. Final das contas, nós ficamos em abril, maio ali, sem o que fazer. Porque não tinha mais igreja. Tava tudo pronto para você ir. Tudo pronto. Tudo vendido. Tudo. Tinha casa, tinha móveis. Só faltava tinha o nada. visto. Tinha nada mais. Não tinha nomeação, não tinha salário, nada. Tinha uma ajuda da igreja lá, da sexta região, mas não dava. Não era suficiente para poder a gente sobreviver lá naquele tempo. E aí, negou o visto, como foi que você fez essa troca? Acho que é muito importante porque talvez alguém possa estar vivendo nessa situação de negou o visto e pensando, meu Deus, o que é que Deus está querendo falar com isso? Como foi essa mudança e a ida para o Peru? Cara, foi muito duro. Eu tinha passado em muitos lugares falando que eu ia para o Canadá. E aí, imagina você voltar e ter que refalar tudo, entendeu? Quer dizer, agora não é mais Canadá. É muito difícil, cara. Agora é Peru. É muito difícil. Não, e não tinha o Peru ainda, então, entendeu? Então eu tinha que falar por quê. Então, essa história eu contei 1 milhão de vezes, né? Meu Deus. E aquela frustração, decepção. Não vou dizer que eu não fiquei frustrado, decepcionado. Em algum momento até assim, pensei que ia entrar numa depressão, entendeu? Falei, será que eu me equivoquei tanto? Porque você se questiona, né? Uhum. Caramba. Me equivoquei tanto. Então, assim, foi uma luta, foi difícil. Mas daí o que a gente aprendeu, né? Quando a gente fracassa, quem tem que fazer? Tem que seguir. Levantar a cabeça. Tem que levantar a cabeça e seguir. E eu e a Shirley, a gente sempre foi assim. Então, vamos para frente. Tá, não deu certo isso daí. Choramos, lamentamos. Foi o país, né? E foi o Canadá que se recusou a dar o visto. Então, você pode passar por isso. De repente, esse processo aconteça em outro momento. Mas você tem um chamado e você tem que conversar com Deus e seguir em frente. E também uma dica, né, Carlinhos? Que quem quer ir para o campo, né, agora como a gente tem a experiência, a gente precisa se assessorar de pessoas que entendam da lei daquele país, da lei de imigração. Porque se você tivesse esta informação... Não teria nem tentado. Porque nós gastamos um bom dinheiro para fazer o visto, para os exames, tudo, né? Era muito caro. Então, e hoje em dia você tem consultores, né? Que você liga, você paga e... Sim. E os caras já te dizem se é possível. Exatamente. Ou não. Tu chega no Peru, tu tem que aprender espanhol. Tu já falava espanhol? Não, tive que aprender espanhol. Você falava francês. Eu estava falando francês. Porque tinha estudado francês para ir para o Canadá. Exatamente. Tinha aprendido francês para ir para o Canadá. Não foi para o Canadá, foi para o Peru. E quando chegou no Peru, tu passou quanto tempo mesmo no Peru? 4 anos. Então, antes de aceitar, né, o chamado para o Peru, que eu acho que também é uma coisa importante, veio essa proposta que veio assim, sem eu nunca imaginar, através do próprio bispo, né, que existia essa possibilidade de ir para o Peru e que teria a possibilidade de eu ir, né? Uhum. Então a gente orou, falei, eu vou conversar com a Shirley se realmente, porque é um chamado missionário transcultural, se você é casado, tem filho, você tem que envolver sua família. Isso é muito importante, gente, que ele está falando. O cara não pode ir casado e falar, não, eu vou, não importa se minha esposa quer ou não. Não dá. Não dá. Tem que ficar orando mais para até que Deus confirme no coração dela. E Deus chame todo mundo, inclusive os filhos, né? Exato. Então eu falei com ela, né? Orei, falei com a Shirley. E a minha esperança, brincadeira, né? Eu faço sempre essa brincadeira, eu falo assim, minha esperança era a Shirley falar, não, Peru não. Nós vamos pro Canadá, agora vamos pro Peru, né? E você dissesse, não, fechou a porta, agora eu volto pra igreja local, vou tocar minha vida. Tocar minha vida. Aí a Shirley falou assim, amor, o que Jesus responderia? O que Jesus faria?
Falei, mulher crente, né? É. E assim, então ela foi firme e a gente tem que ser coerente com o chamado e não com o lugar. Paulo. Isso é muito importante, cara. O chamado é mais importante do que o lugar onde você vai exercer o chamado. Exatamente. Então a gente foi por convicção do chamado para o Peru. Porque se Deus nos chamou para a missão transcultural, né? E para ir para outras nações, então a gente não podia fazer uma discriminação de uma nação para outra, aonde Deus está abrindo a porta e aonde existe uma necessidade, nós então nos dispusemos a ir. E fomos. Chegou no Peru, você trabalhou com os povos Quechuas, naquelas montanhas e na tal. Cordilheira dos Andes. Passasse 4 anos lá. 4 anos. Nesses 4 anos, qual foi a maior lição, assim, que tu teve naquele lugar, especificamente? Primeiro que a gente aprende a questão de como nós somos, às vezes, muito centrados na nossa cultura, né? Etnocentristas que fala, né? A gente pensa que o nosso sempre é melhor do que o dos outros. Caramba, e pensa que a gente bom. sabe mais que todo mundo e então eu pude ver, né, um outro tipo de cultura completamente diferente da nossa, né? E na América do Sul também, mas assim, um outro mundo, outro planeta, né? Um outro oxigênio. Um outro oxigênio, porque outra é comida, muito alto, né? Muito alto, a questão do clima e tudo muito diferente. Então, mas eu pude ver a ação de Deus na vida daquelas pessoas simples, né? De não precisar de uma igreja luxuosa para Deus fazer a obra. O povo se reunia, às vezes, no meio lá da montanha, no meio do nada, né? Isso. No meio do nada, e Deus fazer a obra igual, e aquelas pessoas serem felizes e comer da forma como elas comem, o que elas comem. Então, tudo isso foi uma lição. Na verdade, minha escola de missões mesmo foi lá na Cordilheira dos Andes. O que foi que tu aprendeu com esse povo que tu disse, não, isso aqui eu não quero deixar para trás, eu quero fazer sempre. Eu quero carregar isso para minha vida como um ensinamento. Primeiro, ser um humilde aprendiz, né? Não achar que a gente vai levar Jesus para algum lugar, né? Sabendo que Jesus já está lá, né? E Jesus já está agindo lá e o que eu tenho aprendido, né? E trago desse povo, né? Colaborar, né? Ver o amor de Deus de forma diferente, como que aquelas pessoas recebem você, né? E como que você tem que ouvir, tem que ver, tem que aprender com eles. Então isso que eu trago para mim, né? Que eu nunca querer chegar num lugar impondo as coisas, né? Uhum. A nossa própria cultura. Então assim, ouvir, ver e desaprender, né? Na verdade, para poder aprender. Muito bom. É engraçado que quando a gente sai do Brasil, a gente sai como um super-herói, né? Para levar Jesus, né? Para levar a palavra. E é muito engraçado porque a gente se surpreende quando chega nos lugares, né? Ao entender que Deus já tem se manifestado naquele lugar através de outras culturas e que você acho que ganha muito mais do que entrega, né? Nos lugares, né? Muito mais, porque eles chamam você lá, né? Eles me chamavam para pregar para eles como evangelista, né? Como pregador, e eu ia pregar e graças a Deus sempre Deus fazia grandes coisas lá, tocava as pessoas se quebrantavam, muita gente aceitava Jesus, mas eu dizia, uau, eu tenho que aprender com esse povo aqui, porque eu não consigo viver aqui a minha vida toda aqui na montanha, eu venho aqui passar um tempo aqui. Então eles aqui nesse lugar, que às vezes tinha lugar que não tinha nada mesmo assim, não era, eram lugares inóspitos, né? Uhum. Que a gente, acostumado com a cidade, Isso. não suporta ficar muito tempo. Então, ver como que eles, mesmo assim, naquela situação, naquele lugar, eles são felizes. Amém. Você passou 4 anos no Peru e depois desses 4 anos, você foi para outro campo. Como foi essa troca de campo? Como isso, porque é difícil, muitos missionários, e aí você que está vivenciando isso já é um missionário de campo,
estão vivenciando essa troca e tem muita dificuldade em trocar de campo, porque você sempre pensa, ou eu vou ficar no Brasil, ou eu vou ficar no campo onde eu estou, ou eu vou voltar para o Brasil. Como é que tu fez essa troca? Como foi que tua família recebeu isso? Então, em primeiro lugar, né, que sempre, eu acho que é uma dica também, que a gente sempre, todos nós, né, não sei se você também passa por isso, mas sempre a gente tá com aquele coração assim, um dia eu vou voltar para o Brasil, né? A gente fica com isso. Não é mesmo? A gente tem essa coisa. Um dia vai acabar. Um dia isso vai acabar, e quando isso vai acabar? E então, sempre a gente tem isso. Porém, quando terminou o projeto lá no Peru, porque o projeto era com a Igreja Metodista, então todo mundo que é da Igreja Metodista e quem não é, tem que saber, né? Que a Igreja Metodista funciona com nomeação, com período eclesiástico, não é? Com nomeação de bispo também, dependendo do bispo, o projeto anda ou não, ou muda o projeto, enfim. Então, terminou meu tempo lá no Peru, foram 4 anos, né? Trabalhei na Cordilheira, mas também trabalhei em Lima, em lugares periféricos de Lima, plantando igreja, né? Plantamos 2 igrejas lá nos lugares periféricos de Lima. E quando terminou o projeto em Lima, veio assim, eu não quero voltar para o Brasil agora. Eu já saí, eu já paguei o preço de sair. Não era tempo de voltar, né? Aí eu tive um convite de vir para o Panamá, para a América Central. Mas assim, era um convite assim, ó, vamos lá para o Panamá. Não era assim um convite formal. E eu entendi aquilo como uma oportunidade. E eu fui atrás. E aí o que eu conversei com a minha esposa? Falei assim, eu quero ter uma experiência. Primeiro, eu quero continuar no mundo hispano, né? Porque para quem mora só no Brasil ou saiu do Brasil e foi para o mundo anglo, né? Isso. Não tem noção do mundo hispano. É muita gente. Né? Muita gente. Tem noção. Então eu falei, eu quero continuar no mundo hispano falante, né, no caso, num país e noutra parte da Latinoamérica, que é a América Central. Então eu achei uma oportunidade de crescimento mesmo, de conhecimento. Falei, que maravilha, daqui a um tempo eu vou poder dizer, e agora está acontecendo, né? Exato. Eu estou aqui falando, cumprindo essa palavra que veio de Deus, né? Falei assim, que maravilha, daqui a um tempo eu vou poder estar contando experiências da América do Sul, em países fora do Brasil, e também vou poder ter uma experiência com culturas da América Central e do Caribe, porque o Panamá é um país de Centro-América, mas com uma forte influência caribenha. Então eu falei, eu vou. E aí organizamos com os bispos, né? Tanto o meu bispo do Brasil como o bispo daqui do Panamá, e se organizou a possibilidade de eu vir. Nesse tempo eu já era secretário do geral do CIEMAL, né? Então aqui eu estabeleci a base, né, do CIEMAL. Você está há quanto tempo no Panamá? Agora vão completar 8 anos, Carlinhos. 8 anos de Panamá, mais 4 anos de Peru. Então são 12 anos de campo missionário. Eu estou aqui no Panamá para participar de um treinamento do Asa Movement. Asa Movement é uma instituição, o qual o Luciano é diretor, e eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse movimento, o que é que você já fez com esse movimento, o que é que você fez agora e qual é o intuito do movimento Asa Movement. Ok. Então, desde o Peru, a gente recebia grupos no Peru e do Brasil para fazer encontros, para ter experiência transcultural, experiência curto prazo. Quando eu cheguei no Panamá, continuamos recebendo grupos. E sempre vinha assim, sempre vinha aquela palavra. As pessoas falavam, né? Nós viemos aqui para dar, mas nós recebemos mais que damos. Isso é verdade. Não é? E muita gente falava assim, parece para nós isso foi um treinamento. Então isso ficou na minha cabeça. Treinamento. Então daí eu organizei o primeiro treinamento. Porque a pessoa vinha, você explicava as coisas, as pessoas perguntavam, você respondia. Só não era de forma formal. Não era. Mas as pessoas saíam com um aprendizado. Exato. Né? A cultura, a e comida. Com uma experiência transcultural. Né? Exatamente. Perfeito. E aí nós começamos a formalizar esse treinamento. E antes mesmo de eu entrar no CIEMAL, eu já comecei a formalizar esse treinamento.
E aí dentro do CIEMAL nós continuamos fazendo o treinamento missionário, trazendo muitas pessoas para cá. E quando terminou, estava por terminar o meu período também no CIEMAL, que foram bastante tempo, né? Foram 2 períodos, eu tive a convicção que eu deveria continuar mobilizando pessoas, treinando pessoas para enviar, porque dessas conexões, treinamentos que nós fizemos, nós conseguimos conectar pessoas para o Peru, para o Panamá, para a República Dominicana, para a Jamaica, para a Inglaterra, para a Jordânia, para a África, então para o mundo todo, praticamente, para o mundo todo. Então, Deus falou comigo claramente que eu devia continuar fazendo isso. E fazer isso de forma mais sistemática e organizada, né? E fazer isso de forma sistemática. Daí nasceu o ASA. O ASA nasceu numa relação com o King's Pride, que é um missionário que tem bases, né, missionárias em Gana e no Chad. E nessa relação com o King's Pride, com irmãos também lá do Brasil, a gente pensou, sonhou junto o ASA com o projeto de específico, mobilizar pessoas, treinar pessoas e enviar para lugares não alcançados e povos menos alcançados. Então esse é o centro, vamos dizer assim, esse é o golaço, né, do ASA, vamos dizer. Mas também nós trabalhamos com treinar para plantar igreja por causa da experiência de plantação de igreja. Então plantar igrejas em lugares, vamos dizer, onde já existe, mas que precisa de mais missão, de mais obra também. Esse ano a gente acabou de ter o nosso treinamento, não é isso? Ao qual eu fui professor, onde eu falei sobre negócios e missões, também contei o meu testemunho. E a gente teve outras cadeiras muito importantes, como cultura, choque cultural, a gente falou sobre plantação de igreja. Qual é o papel dessa formação aí? Foram 4 dias, não foi? Uhum. Qual é o papel dessa formação? E a gente vai ter todo ano essa formação. Então, se você está aqui, vou deixar aqui embaixo o contato do pastor Luciano, já dá um oi para ele, porque ele vai guardar o seu nome, né, dentro de uma lista para você receber informação sobre as próximas formações. Qual é o papel dessa formação de curto prazo, onde a pessoa vem, conhece o Panamá, conhece o país onde vai ser a formação, vai ser sediada a formação, e participa desses 4, 5 dias de formação? O papel é trazer para essa pessoa uma clareza do chamado que ela já tem. Obviamente que talvez algum ou outro que venha para cá talvez não tenha ainda a convicção do chamado, e aqui ela adquira a convicção. Mas o objetivo é que a pessoa tenha essa clareza sobre o chamado que Deus já tem para a vida dela, para fazer a missão de Deus aonde Deus chamou, e especificamente também ensinar a pessoa como que ela pode plantar a obra de Deus, a missão de Deus, num lugar fora do país dela. Então, também dentro dessa formação, plantação de igreja transcultural, que é diferente de plantação de igreja na própria cultura. Então, o treinamento trabalha esses 2 aspectos, plantação de igreja e plantação de igreja transcultural. E quando eu falo plantação de igreja, Carlinhos, claro que em países, por exemplo, perseguidos, em países fechados, a plantação de igreja vai ser absolutamente diferente. A estratégia vai ser outra. Isso. Na verdade, a gente está falando de fazer discípulos de Jesus, de alguma forma, através de escolas, como é o seu caso, através de grupos pequenos, através de clínicas, como é o caso do King's Pride lá em Gana e no Chad, que ele trabalha com clínicas de oftalmologia e odontologia, né? Então ele usa essa estratégia para poder abençoar aquelas pessoas e alcançar o coração delas. Então a gente pensa nessa direção. Beleza, o cara veio, fez uma formação de curto prazo, identificou o chamado. Agora, qual é o próximo passo? Agora nós vamos fazer uma lista, né, desses nomes, dessas pessoas que fizeram o treinamento. E com esse currículo, o perfil, né, nós temos muitos contatos com outras agências, com bases missionárias, a qual poderão ser uma oportunidade para essas pessoas servirem. Daí vai entrar o nosso trabalho
de fazer pontes. Uhum. Agora, a gente tem que orar também, né? Exato. O trabalho de oração, o missionário tem que orar e tem que se manter em contato também com a gente. Nós também vamos manter-se em contato com eles. Por exemplo, já aconteceu alguns casos de eu ter nomes nessa lista. Por exemplo, um caso de um que foi para Jamaica. Então, alguém fez o treinamento com a gente online, em 2020. Uhum. E eu tinha, de um líder da Jamaica, um pedido. Tipo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Isso. E esse sujeito que fez o treinamento me perguntou sobre alguma oportunidade. Então eu fiz o link entre a oportunidade e a necessidade. E fez o direcionamento. Então, dentro dessa lista de nomes e de perfis que passam pelo treinamento, vem, obviamente, a ação de Deus, mas vem também esse trabalho de fazer os links, fazer as conexões. Nesse processo de identificar o chamado e o envio do missionário, qual é o papel da igreja com o Asa Movement? Né? Qual é o papel, qual é o relacionamento entre essas duas entidades? Total, porque o Asa, ele é uma organização que chama para-eclesiástica. Né? Não é uma igreja, é interdenominacional, apesar de nós sermos metodistas, nós ajudamos a igreja, queremos ajudar a igreja, no sentido, queremos apoiar a igreja para que ela possa enviar os missionários dela, mas quem envia é a igreja, né? Então, o pastor e a igreja ela tem que estar envolvida nesse processo. Inclusive, nós também fazemos na triagem, né, que a pessoa tem que estar dando fruto onde ela está. Que é o caso do seu exemplo, né? Você foi missionário local primeiro. Ninguém vira missionário quando sai do avião, né? Exatamente. Então a gente faz essa triagem também. A pessoa tem que estar dando fruto na cidade dela, na igreja dela, para ela poder querer fazer a missão em outro lugar. Na verdade, porque a gente entende o seguinte: a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é um missionário. Você já foi enviado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não vou para a África. Tudo bem, mas para algum lugar você tem que ir. Ainda que seja do outro lado da rua ou na cozinha para falar com a sua mãe, com o seu tio, com o seu irmão. Você conheceu, tem que repartir, né? Tem que repartir. Então, nós cremos piamente nisso, que a partir do momento que a pessoa se converteu a Jesus Cristo de Nazaré, ela deixou de ser um campo e se tornou um agente da missão. Então ela vai atrás. Então, se ela não está fazendo isso já na vida dela normal, porque em Mateus 28 Jesus fala, né, lá, ide, né, o ide lá é indo no caminho, se ela não está indo já no caminho da vida dela fazendo discípulo, muito dificilmente ela vai chegar lá no Senegal e agora, então, eu vou começar a fazer discípulos. Isso não existe. Não existe. O estágio é na igreja. Na igreja. A igreja local, na sua cidade, é onde você está. Aonde a pessoa está. Então, a gente faz essa entrevista também, a gente faz. A gente faz entrevista, pergunta, conversa com o pastor da pessoa, né? Possivelmente pede uma recomendação também. Perfeito. Enfim, faz toda essa ponte, né? Toda essa conexão para poder evitar o máximo possível do equívoco. A gente pode se equivocar, porém a gente tem que tentar fazer o máximo possível para diminuir. E também o acompanhamento depois. A gente tem que fazer uma parceria com a igreja local dessa questão do acompanhamento pastoral pós-envio. Para que ele seja cuidado durante esse período, né? É muito importante porque muita gente se preocupa com o treinamento, mas não com o acompanhamento e acaba voltando antes do tempo. Exato. Gente, a gente vai deixar aqui o @ do pastor Luciano, porque se você quiser, você já pode entrar em contato ao ver esse vídeo e já fazer a sua pré-inscrição para o próximo encontro, o próximo evento que vai ter, para você passar esses 4 dias com a gente e estudar e aprender sobre missões. Então já vou deixar o @ dele aqui, entre em contato para que você possa se inscrever já entrar em contato e dar o seu nome, já fazer um pagamento inicial para que você guarde a sua vaga, porque as vagas são limitadas, tá certo? O pastor Luciano falou sobre o Asa Movement, falou sobre o testemunho dele.
Eu preciso correr um pouquinho porque tá ficando tarde aqui no Panamá e o sol tá indo embora e a gente já tá meio que escurecendo aqui. Mas foi muito esclarecedor tudo isso que o pastor trouxe para a gente. Eu gostaria que ele finalizasse esse momento trazendo um texto bíblico para você que está nos assistindo. Eu já fui como você, já estive nesse lugar aonde eu sinto, aonde eu quero, aonde eu choro, aonde eu estou orando, mas eu não sei aonde, eu não sei com quem, eu não sei aonde treinar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já sabe como você vai ser treinado, com quem você pode contar e contar a sua história para que a gente possa ajudar você. Qual é o texto que você traria para essa pessoa, para a gente aqui da Bíblia, que pudesse nos dar uma direção na nossa missão, pastor Luciano? Eu tenho que falar do texto clássico, né, de Atos 1:8, né, quando Jesus fala para os discípulos, né, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, muitas vezes a agência também, né, ela trabalha a questão de sair de Jerusalém e tem que ir para a missão, tem que fazer a missão, mas a gente esquece da primeira parte, que é o receber poder ao vir sobre nós o Espírito Santo. Então, essa experiência com o Espírito Santo, e essa convicção de Deus, né? Jesus está falando, vocês não podem sair de Jerusalém, vocês não se atrevam a sair de Jerusalém antes que sejam revestidos. E esse poder não quer dizer poder para chegar lá e botar banca no povo, né? Não, esse poder realmente é a graça de Deus que enche o nosso coração através da presença do Espírito Santo e nos torna, faz da gente missionários. Lembra quando Jesus falou para os discípulos em Marcos? Ele falou assim, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então quer dizer, essa transformação, na verdade é uma conversão. Então a gente não pode se converter só a Jesus, a gente tem que se converter à missão de Jesus. Muita gente está convertida a Jesus, mas não à missão de Jesus. Então por isso as igrejas estão cheias e os campos estão vazios. Total, porque se eu me converto só a Jesus, eu sou um consumidor da fé. Então eu quero me alimentar, eu quero ser cheio de alegria, de paz, de bênção, de vitória, de coisas materiais ou de situações que eu quero que Deus resolva na minha vida. E aí ficou, meu irmão. Mas Jesus está falando que tem que ser transformado em pescadores de alma. Eu vou fazer de vocês testemunhas. Agora vá e fale, né? Então, essa questão do Espírito nos transformar em testemunhas, né? Nos transforma em pessoas, que a palavra testemunha aí vem do original mártir, né? Nos transforma em pessoas capazes de entregar a nossa vida de uma forma total e absoluta para o propósito de Deus, sem reservas. Quando você tem essa convicção, pode vir dificuldade, virão dificuldades, né? Vamos ser rejeitados, vamos ter fracassos, e às vezes o missionário pensa que vai ser tudo maravilha no campo, mas mesmo com fracasso, o segredo é não desistir. Então, se eu quero ensinar algo para o pessoal que está aqui hoje, essa experiência com o Espírito Santo não é só o fogo, ou sentir a emoção, né? Que depois passa, né? Não. É você ter essa... Como Jesus. Jesus passou... Nós somos seguidores de Jesus. Jesus foi para o deserto, esteve em meio de feras e tentado pelo diabo. Então, deserto, feras e diabo. E ali começou o ministério dele. E quem que levou ele para o deserto, por meio das feras e ser tentado pelo diabo? O Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Então, você precisa entender que se você está no deserto, você está no lugar de aprendizado, você está no lugar certo, porque muita gente associa deserto à derrota. Exatamente. A estar longe de Deus. Então, Jesus ele foi até a cruz, ele venceu o deserto, ele venceu as feras, ele venceu as tentações do diabo, ele venceu as tentações dos próprios amigos dele que tentaram desviar ele do caminho,
Ele venceu a tentação da alma dele, quando ele falou, minha alma está angustiada até a morte, mas eu não quero fazer minha própria vontade. Né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. E ele foi até a cruz. E graças à obediência dele, por causa dessa real experiência com o Espírito Santo, que passa pelas emoções, Carlinhos, mas que vai muito além, é muito mais profundo. Eu também não vou dizer que a experiência do Espírito não traz uma emoção, traz, mas vai além. Vai além disso. É holística, é integral, é total. Exatamente. E nos leva até o propósito. Qual que é o propósito? Ver pessoas se rendendo a Jesus. E ao se render a Jesus, elas glorificam a Deus. Coisa boa, gente. Um bate-papo aqui de mais de 45 minutos com o pastor Luciano Pereira, um fera, um missionário. Estou aqui sugando tudo que esse homem sabe, aprendendo muito com ele aqui nesse terraço, vendo essa natureza maravilhosa aqui do Panamá. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi através da vida desse homem de Deus, através da esposa dele, dessa mulher de Deus, e através de Maria, que é tão especial e nos ensina bastante. Eu queria agradecer a você, muito obrigado por trazer essa contribuição para aqueles que me seguem aqui no canal. Esse canal é um canal missionário, é um canal onde a gente fala de missões, de projetos sociais, de tudo aquilo que pode transformar e pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Carlinho, não sei, eu contei a história da Maria lá no começo, né? Isso. Falei que ela não falava nenhum idioma, Isso. Lembra? Isso. Então, hoje, ela é bilíngue. Ela fala português e espanhol fluente. Exatamente. Cadê Maria? Chama a Maria aí. Maria! Maria? Maria? Maria Fernanda? Deixa eu ver se ela tá aqui. Vem aqui, meu amor. A gente vai chamar Maria para você ver que Maria é um milagre de Deus e ela tem nos ensinado bastante. E é profetizo, viu? Olha no olho da gente e fala, e é usada por Deus. Maria, vem dar um tchau aqui no nosso vídeo, que a gente falou de você. Olha, vem dar um tchau aqui no nosso vídeo, a gente tá gravando. Cadê? Vem aqui com o papai, vem aqui com o tio. Isso. Eita. Galera, você que chegou até aqui nesse vídeo, gostou desse podcast, curte o podcast, se inscreve no canal, tem uma setinha aqui, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp e a gente vai terminar aqui com Maria, que é um hablante de espanhol, um hablante de português, que está com a camisa do Brasil, porque o Brasil acabou de ganhar 2-0. Que Deus abençoe vocês. Tchau. E tchau, Maria. Maria, racha pra cima. Boa, papai. Vamos embora.